Então, boa tarde a todos. Estamos falando aqui diretamente da Sociedade Espírita Obreiro do Senhor para mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Uma saudação especial a todos aqueles nossos amigos que nos acompanham nos canais do YouTube, dos grupos de WhatsApp, Facebook, e também os nossos colegas da TV Espírita do Paraná, que também transmite. Dando continuidade ao nosso estudo do magnetismo e espiritismo, hoje estamos na nossa terceira aula, no sexto ano consecutivo que nós realizamos esse estudo. E no estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, na segunda parte. Vamos estudar um pouquinho também sobre o centro de força. No livro dos médios, também, vamos falar um pouquinho sobre os médios de cura. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a cola psíquica. Passe na casa espírita, passes coletivos, apresentação das técnicas de passe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os passes dispersivos, transversais. E no final, como sempre fazemos, vamos trabalhar um pouquinho a nossa prática. Dentro desse primeiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre, como disse antes ali, o fluido, a natureza e a propriedade dos fluidos. Na segunda parte, que está lá na Gênesis, nós vamos falar um pouquinho sobre as qualidades dos fluidos. Então, na Gênesis, coloca assim, no item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto a vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado observa com as qualidades que, sendo apenas espíritos encarnados, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor, o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado, isso é muito importante, gente, para nós. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. A gente vai sempre repetindo isso, a importância para nós magnetizadores conhecermos bem essa ligação e essa relação entre perispírito, corpo físico, fluido, né, que está no capítulo da Gênesis. Então isso é muito importante para saber que é ali que nós estamos atuando, né? E a importância, como começa a destacar aqui já, sobre o pensamento nosso, né? Como estamos pensando, como que estamos se comportando perante nosso atendimento. E continua assim ali na Gênesis. Desde que esse se modifica pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar de suas qualidades boas ou más. Olha a importância. Os fluidos viciados pelos aflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. E continua. Sendo o perispírito dos encarnados, nosso, né? De natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele
os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua radiação. O perispírito com eles se confundem. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, ao seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Seus aflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. E se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes, enérgicos, os aflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Olha a colocação que ele coloca aqui, né, gente? Então, aí, lendo lá no Livro dos Médiuns, quando fala lá naquela questão do tratamento da desobsessão, Kardec deixa bem claro a importância de um magnetizador espírita com conhecedor de causa, que o primeiro passo é, através do magnetizador, através dos fluidos bons, substituir os fluidos maus que está naquela pessoa, para fazer esse desvencilhamento. E aí ele vai mais além ainda, depois com uma conduta moral, que é ver o diálogo com a entidade espiritual, encaminhá-la a ela, fazer um encaminhamento do diálogo espiritual. Mas ele deixa bem claro a importância de um fluido bom, do magnetizador, conhecimento de causa, não vou dizer que é perfeito, mas que tem uma certa moral, vamos dizer assim, partindo de todos esses conceitos que foi colocado aqui sobre fluidos, né, ele vai atuar com o fluido dele de maneira a sanear o perispírito do encarnado que está ao lado, que é o mesmo princípio do espírito do encarnado, que ele deixa bem claro, né? O perispírito tem as mesmas propriedades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas, pestilências, né? Então, a gente fala assim, às vezes assim, uma pessoa frequenta com todo respeito, mas às vezes ela frequenta alguns ambientes onde que está ali sendo utilizado drogas, álcool, bebidas, orgias, todo aquele ambiente. Que tipo de espírito que está próximo ali? E que tipo de fluido você vai absorver para você, né? Por isso que a gente fala desse cuidado, da gente cuidar da nossa, não só da nossa higiene física, como nossa higiene moral, né? Nossa higiene do ambiente onde que estamos colocando. Se nós estamos dentro de uma casa espírita, dentro da instituição religiosa, ou dentro de um estudo sério, então os espíritos que estão ali, os energias, são espíritos daquela mesma estirpe ali que está ali, que vai dar a nós uma sensação boa. Por isso que quando a gente entra na casa espírita, a gente se sente bem, porque os espíritos estão pululam, né, que ele diz ali, são dessa natureza, né, Aqui algumas imagens que foram feitas através de evidências, né? Isso aqui eu acredito que a maioria dessas imagens foi tirada do livro da Bárbara Reina, de Mão de Luz, né? Então ali está mostrando assim uma imagem de vindo pela evidência de uma pessoa que usa drogas, né? Com alucinação. O outro com um muco etérico por cocaína, como que altera, né? Uma mulher com raiva. Por isso que eu falo, não deixa a mulher com raiva não, porque olha ali, ó. Temos que estar cuidado, né? Mulher com raiva, meu Deus. Mulher grávida. Um homem dando aula. Conversando sobre educação. Isso aí é apenas imagem ilustrativa, né? Para saber que altera toda a psicosfera da aura, né? Dessas pessoas. E Kardec continua ainda lá na Gênesis, quando falando dos fluidos, no item 19, ele continua ainda um pouco mais. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião, aquilo que eu estava falando antes ali já. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamento, onde cada um emite uma nota.
Resulta daí uma multiplicidade de correntes de aflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como um coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é a impressão. Penosa, se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mistério que os pensamentos se exteriorizem por palavras, quer ele se externe, quer não. A radiação existe sempre. Tal a causa da satisfação que os experimentam a reunião simpática, animados de pensamentos bons e benévolos. Envolve como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Então a pessoa vai numa reunião, numa palestra espírita, onde todo mundo está pensando colocado, tem que receber esses aflúvios salutares, né? E aqui vem uma colocação que ele coloca ali, e às vezes a gente ouve isso, ele fala do pensamento, não do barulho. Que muitas vezes, eu já vi muito isso, as pessoas às vezes começam a conversar, e a pessoa faz silêncio, às vezes de forma meio ríspida, e todo mundo fica quieto. Mas e o que a pessoa está pensando? Se nós tiver um grupo de pessoas discordantes, 5, 6, 7 pessoas discordantes, ela fica com a boca calada, fechada, mas o pensamento fala, pô, mas esse cara, esse não sei o quê, esse blá, blá, blá. Não é o que a boca está exprimindo. Olha a importância disso aí, né? É o que a pessoa está concentrada. Muitas vezes a pessoa está quietinha, algumas pessoas estão quietinhas assistindo uma palestra, uma reunião, não está falando nada, mas está detonando o teu pensamento, né? Então a importância de nós cuidarmos não só das palavras, mas do que estamos pensando, né? E ficar atento num grupo de pessoas, qual as pessoas estão dentro de uma reunião, como que as pessoas estão pensando ali, para você saber. Isso é uma coisa interessante, que a gente que costuma ter um hábito de, vamos dizer assim, a facilidade de sentir as energias fluídas, a gente percebe claramente às vezes. Quando a gente está falando, a gente percebe que está vindo uma coisa que está destoando da realidade do que está ali, né? Está silêncio, mas alguma coisa está destoando. E quantas vezes não acontece isso? Dentro dos grupos de estudos. Pessoas às vezes que vão ali só com esse objetivo. E chega ali e fica ali, só para observar, para colocar e para criticar, às vezes não fala nada, mas depois sai dando mais na hora ali. Olha o estrago que pode acontecer. É claro que ele está falando aqui, se a maioria for um pensamento positivo, vai neutralizar aquilo, né? Nós estamos falando assim. Mas mesmo assim, dá uma mexida no sentimento, depende da força, da vontade daquela pessoa. Então essa é a importância de nós cuidarmos do nosso pensamento. E ele continua ainda, ó. Basta, porém, que se ele misture alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou a de uma nota desatinada num concerto. Olha. Desse modo também se explica a ansiedade indefinível. A ansiedade ou indefinível mal-estar que se experimenta na reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de ar nauseante, né? Olha, gente, isso aqui nós estamos estudando Kardec na Gênese, quando fala dos fluidos lá, né? Quando a gente fala dos pensamentos. E ele continua ainda, no item 20. Por isso que a gente fala desde o começo dos cursos a importância de nós controlarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tomar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode abrir novas forças morais,
podendo-se dizer que em tais uniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela radiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas de um corpo material. É claro, né? A pessoa, semana perturbada, tal, às vezes chega assim, puxa, chega na casa espírita, numa palestra, todo mundo ali buscando harmonia, colocando. Aí a pessoa fala, nossa, saí tão leve. Não estou falando só numa reunião na casa espírita, mas pode ser numa igreja, em qualquer outro lugar onde as pessoas estão aurindo pensamentos salutares, né, gente? É com efeito o pensamento. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluido espiritual e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os aflutos que recebe do exterior. Então, olha o que está dizendo. A pessoa tem semanas de bastantes fugiu a palavra aqui agora, turbulências, várias coisas acontecendo, de profissionais, sei lá, só pensamento negativo. Ela vai perdendo fluido, aí ela vai desgastando. Por isso, eu estava vendo uma reportagem na rádio, não sei se foi a Rádio CBN, ou a Band News, de um desses estudiosos que estuda aí, eu até comentei hoje de manhã sobre isso, que para o ano que vem, 2020 já, a ONU está declarando que o maior índice de perda de produtividade e no profissional de trabalho é as coisas emocionais, que é a depressão, a bipolaridade, a ansiedade, como maior. Questões de trabalho, tudo, de parada de trabalho, tudo. Não é mais doenças físicas, não é. Isso já dizia, mas agora já constataram que do índice que está aí, é isso que realmente vai acontecer. E nós estamos sabendo disso, essa ansiedade grande, nossas instituições, nós percebemos isso, as pessoas chegando. Então, aí que nós temos que aprender e a compreender e poder ajudar essas pessoas que chegam, né? Por isso que nós chamamos magnetizadores espíritas. Nós temos que ter essa condição de entender essas questões do fluido, de harmonizá-la ela com nossos fluidos e também dar condições de dar, através do diálogo fraterno, da evangelioterapia, para que ela possa, assim, aprender sozinha também a caminhar e seguir o seu processo evolutivo, né? E Kardec continua aqui ainda. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre a moral. Dir-se-á que se pode evitar homens sabiamente mal intencionados. É fora de dúvida. Mas como fugiremos da influência de maus espíritos que pululam em torno de nós por toda parte e se insinuam sem serem vistos? A pergunta que ele faz aqui. Olha a resposta, de novo. Eu lembro aquela questão 909 que eu sempre falo, né? Ele fala, o meio é muito simples. Porque depende da vontade do homem que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Os dessemelhantes se repelem. Há compatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Aqui de novo, que eu falo, na questão 909 fala se é fácil você, né, as questões do teu processo evolutivo, de você desvincular, né, de colocar. Ele diz assim, muito simples, falta vontade. Aqui ele repete mais ou menos nesse sentido. É só nós mudar uma maneira de pensar. É nós aumentar a nossa sintonia, nossas vibrações, nosso local, para nós termos um contato melhor com os amigos espirituais, que os outros espíritos vão nos afastar de nós. É tudo questão de sintonia, né? Se as coisas estão acontecendo, porque alguma coisa ainda nós temos que mudar. E ele continua com pergunta ainda. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se o saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de mais fortes correntes de ar salubre.
A comparação que ele faz. A invasão, pois, dos mal fluidos sempre se oponham aos fluidos bons. E, como cada um tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. No começo lá que ele falou, basta ter vontade, fé, né? Querer. Agora não adianta ficar reclamando, querer que tira esse daqui porque está me fazendo mal, não é para o caminho, né? Então a questão é nós modificarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir. Trata-se apenas de purificar essa fonte, ele de dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. E ele continua: o perispírito, portanto, é uma coraça que se deve dar melhor têmpera possível. Ora, com as qualidades guardam relação com as da alma, importa trabalhem por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Isso está lá no livro do Espírito. Qual é a melhor maneira de se afastar dos espíritos maus? Atraindo os bons. E como que atrai o bom? Eliminando os vícios, melhorando as tuas virtudes, melhorando a maneira de pensar. Não é só de palavra que ele coloca, é de você mudar realmente o seu comportamento. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai. Eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer das influências dos maus. Então está lá, quando ele está referindo aqui os fluidos mal, portanto, há como repelir os maus fluidos. Há como repelir, né? Essas são reflexões que nós temos que colocar como magnetizadores para nós estar conscientes disso, da nossa importância. Até foi um tema que nós estudamos no nosso estudo anterior, do nosso estudo da mediunidade, que fala da importância da melhoria moral dos médiuns, né? Dos magnetizadores, mesma coisa, porque se eu estou magnetizando a pessoa e eu estou com um pensamento meu lá longe, preocupado, como é que eu vou transmitir alguma coisa boa para aquela pessoa? Né? Pelo menos naqueles instantes ali, naquele momento, eu tenho que estar todo focado, todo o meu pensamento ali na melhoria daquela pessoa. Então, dando continuidade, que eu falei para vocês na aula passada, nós vamos estudar um pouco, bastante inclusive, durante o nosso estudo, o senso de força. Então, esse aqui é um esquema que nós temos, que eu falei para vocês colocarem, que é como nós estudamos. Algumas pessoas podem ver em outra literatura algumas nomenclaturas diferentes, algumas coisas diferentes, mas é esse que nós adotamos por nós e para os magnetizadores espíritas que nós aprendemos, que nós participamos dos grupos hoje aqui do Brasil, né? Então seria esse centro de força. Então nós vamos falar um por um. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora no primeiro, que seria o centro coronário, né? Coronário, como que já diz, coroa, né? Está em cima do cérebro. Então esse centro, ele recebe os estímulos do espírito e comanda os demais centros. Dele emana as energias de sustentação do sistema nervoso. Corresponde em termos de glândulas à epífise ou à pineal. Na mediunidade, propicia a sintonia, a aproximação e o contato com os espíritos, especialmente os superiores, né, gente? No magnetismo, percebe e capta os fluidos espirituais. Isso utiliza os fluidos anímicos quando emitidos para o mundo espiritual. O centro frontal. O centro frontal, né, é o terceiro olho, que está bem aqui no meio da testa, né? Relaciona com os processos de inteligências ligados à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Administra o sistema nervoso central. Tem relação direta com a glândula
pituitária ou hipófise, estreita relação com a pineal ou epífise. Na mediunidade, responde pela vidência, audiência, intuição e atua na esterilização de fluidos ectoplásmicos, orifícios superiores. No magnetismo se destaca pelos processos hipnóticos, sonambúlicos e de regressão de memória. Então, nós trabalhamos muito, quem trabalha no grupo mediúnico, nós trabalhamos muito com esse centro de força, nos casos do sonambulismo e também no caso, quando o espírito faz regressão de memória, é utilizado todo para o centro frontal, né? É um centro de bastante importância. Outro centro importante também é o laríngeo. Correspondendo-se com as glândulas tireoide e paratireoide, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. Exerce significa o papel de filtragem dos fluidos anímicos, quando em direção aos fluidos e campos espirituais. Na mediunidade, atua na esterilização do ectoplasma e marca a presença na psicofonia. No magnetismo é o centro ordenador de excelência dos sopradores. Depois nós vamos falar um pouquinho da técnica de sopro, então você usa a laringe. E esse centro, ele sempre foi um centro importante, mas ultimamente os estudos de outros magnetizadores, e nós mesmos temos acompanhado isso, ele tem muita importância no magnetismo, no sentido das questões ligadas à vontade, muitas coisas utiliza muito esse centro laríngeo, né? Então é um centro de bastante importância também para a gente observar através de tato magnético desarmonias ali, né? O centro cardíaco relaciona-se com o sistema circulatório e nervoso parasimpático, correspondendo ainda contínuo. No campo mediúnico, assimila e transmite os campos emocionais. No magnetismo, usina fluidos sutis e dota os fluidos espirituais de cola psíquica e represa os fluidos densos e volumosos vindo do circuito, centros vitais inferiores para os superiores. Inclusive, a gente vê nos vídeos aí, acompanhando alguns estudos, o Greg Braden, né? Que é aquele, como é que é? Greg Braden, isso. Fugiu um pouquinho o nome desse inglês, que ele estuda bastante sobre as questões. Eu andei postando alguns vídeos, inclusive, aí sobre ele. E ele dá uma importância, e nós temos percebido isso, com relação ao pensamento, não só o pensamento, mas o que você sente em relação àquilo. Quer dizer, o pensamento você imagina, e o que você está sentindo em relação à situação tem uma importância muito maior, que vem do coração, né? Então, o que você sente em relação àquela cena. Né? Você pode estar pensando, mas o que você está incluindo naquele teu pensamento, que sentimento que você está dando àquilo lá. Então, tem uma importância muito grande, que é através desse centro cardíaco, né, que você vai conseguir. O gástrico, que já são os inferiores, né? Normalmente é a mais ativa usina de fluidos vitais do magnetizador. Corresponde diretamente com as adrenais e o pâncreas. Na atividade mediúnica, fornece energia de atração a espíritos sofredores de densa vibração. No magnetismo, usina a maior quantidade de fluido vital que o organismo normalmente produz para automanutenção, doação e esterilização. Então, nós magnetizadores, os magnetizadores em si, sentem muito esse gástrico. Então, é comum as pessoas reclamarem que está com dor no estômago, ali, parece que está meio embaralhado e tal. A gente começa a magnetizar, a gente percebe a usinagem dele, você começa a perceber, é tudo gástrico. O gástrico é o que mais a gente usina. Então, é comum também os médios, nos grupos mediúnicos, os mais sensitivos, quando vem a presença de entidades sofredoras, reclamar do gástrico. Ele até sabe, né? Quem está fazendo. Começou o gástrico, você sabe que está referente a entidades densas, sofredores, é muito gástrico. E nós, magnetizadores, utilizamos muito dele. Utilizamos muito dele mesmo. Então, ele é um centro que
de excelência em termos de você exteriorizar fluido, até para você utilizar, porque ele fala de usinar o fluido, você preparar esse fluido para utilizar no tratamento das pessoas e até mesmo das entidades espirituais. Né? O esplênico, esse realmente é um centro importantíssimo. É igualmente grande usinador de fluidos vitais. Reforça o gástrico. Refere-se diretamente ao baço, mas atua sobre o fígado, pâncreas e rim. No terreno mediúnico, opera doação fluídica a espíritos fragilizados ou com graves descontinuidades perispirituais. No magnetismo, usina muitos fluidos vitais para comissão orgânicas, especialmente quando referente à reconstrução de órgãos, ossos, etc. Essencial na terapia antidepressiva. Gente, nós vamos estudar muito sobre essa questão do esplênico. O cuidado que tem que ter é um dos centros que mais se congestiona. Né? Por isso que nós temos a técnica que nós chamamos de TDM, que é a técnica de tratamento da depressão através do magnetismo. Ele é um centro nas questões emocionais, nas questões de vitalidade, de questões assim, é importantíssimo. Então a gente trabalha no magnetismo, a gente trabalha muito com esse centro de força. Ele é um centro que deve ser observado, trabalhado muito, aqueles que não têm tato magnético, mas trabalhar com muito dispersivo, porque quem trabalha com magnetismo há algum tempo já sabe disso. Né? Quando a pessoa chega lá, você vai no disperso esplênico, harmoniza o esplênico, porque o esplênico ele é importantíssimo. Ele e um outro, que vamos falar agora em seguida, daqui a pouquinho. Agora vamos falar sobre o genésico. É o tempo modelador de formas de estímulo. O campo mediúnico também libera fluido de vigorosa atração magnética. No magnetismo é grande usinador de fluidos densos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizado, pode proporcionar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. Então, pulei um aqui. Aí nós temos o básico, responsável pelo refluxo dos fluidos da base para o alto. Localiza-se na base da coluna vertebral, na região coccígea, né? Relaciona-se com o genésico, mas sua principal função é de proporcionar o retorno dos fluidos, ser condicionado, gera graves prejuízos físicos e perispirituais. O centro Mengmei, ou solar. O Mengmei chakra ajuda na distribuição de energia vital do chakra básico em todas as partes do corpo. Esse também é um chakra importantíssimo, principalmente para as questões ligadas à pressão alta, e de vitalidade, energias vitais, ele é muito importante. O Mengmei chakra pode realmente converter energias inferiores, mais grosseiras, em energia espiritual. No magnetismo, a harmonização desse chakra colabora no equilíbrio da pressão arterial e nas perdas de energias vitais. É um chakra muito importante também de ser trabalhado. Esse aqui, junto com o esplênico, eu particularmente gosto de trabalhar muito esses dois centros de força, que através desses dois centros de força, o humeral e o esplênico, você consegue harmonizar bem as pessoas e fazer com que os outros circuitos todos trabalhem melhor. Né? Então, o humeral exerce ou recebe força magnética sobre a ação espiritual, especialmente nas em que os comunicantes são espíritos inferiores ou sofredores. Guarda alguma relação com o centro laríngeo. No magnetismo, capta fluido para tratamentos esqueléticos do sistema nervoso central e da medula. Então, quando nós começamos a estudar o magnetismo, as pessoas não valorizavam muito essa parte das questões das costas, né, e agora, com o tempo, isso já está universalizado. Todos os magnetizadores, e nós aqui falamos muito e gostamos muito de trabalhar, temos trabalhado muito essas questões da costa, porque na costa nós pegamos a coluna ali, aquela vértebra ali. Então, quando se harmoniza bem, principalmente a gente trabalha com duas linhas, o esplênico e o humeral, no caso do sistema depressivo, são essas duas coisas. O humeral, por causa da ligação com obsessores, com toda essa linha negativa, está no humeral. Né?
E nas questões mediúnicas é tudo por ali que você trabalha. Então, você trabalhando bem o humeral e o esplênico, você consegue resultados bem positivos. Tanto é que o tratamento, nos casos de obsessão, nos casos de transtornos emocionais, da depressão, é a recomendação de nós trabalharmos esses 2 centros de força. Então, dando continuidade aqui nas fundamentações, o nosso estudo visa sempre isso, trazer o magnetismo, mostrar o magnetismo dentro das obras básicas, né? Então, lá no livro dos médios, sobre os médios, né, no capítulo 14, no item 176, pode-se considerar se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Não há que duvidar, o Espírito responde. Então ele continua. Entretanto, o médio é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea, responde. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Por isso que ele está classificando como médios, porque, claro, é humana, que nós estudamos lá antes, lá já, mas ela é potencializada, ela é aumentada de acordo com a ação dos espíritos que chamam auxílio ou estão ali junto com a gente, né? E ele continua assim: olha, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido, ele dá qualidades necessárias. Então, gente, por isso que quando a gente vai trabalhar no magnetismo, quando a gente chega sábado de manhã, nos dias, nós fazemos oração, nós oramos. Quando nós estamos falando com a pessoa, nós estamos em sintonia mental com nossos amigos espirituais, exatamente por causa disso, para nós atrairmos essas entidades espirituais, que, se a gente percebe aqui, todo vai se interligando com o primeiro capítulo, que nós estamos falando dos fluidos, lá, né? Lembra que lá, quando fala dos fluidos, que entrelaça os fluidos mal, vai interferindo. Se você está atraindo espírito mal, você pode fazer mal para uma pessoa também, que é o mesmo sentido que está aqui. Aqui está falando que, né, se a pessoa tem intenção e fala assim, puxa, mas eu queria que essa pessoa agora agravasse a doença, que é o que fazem alguns para o mal, que é uma coisa neutra. Aí ele vai com o pensamento mal, atrai quem? Atrai o mau espírito, atrai aquela energia e vai fazer mal para a pessoa vai sair mal. Né? Então aqui, Kardec faz uma dissecação, né? Dissecando a segunda, aprendemos que os espíritos aumentam a força do magnetizador, que pode ir desde o aumento da usinagem fluídica, quantitativa e qualitativamente, aumento de suas energias vitais, magnéticas, até o acionamento dos seus centros vitais. Isso dá uma impulsão de usinagem fluídica, que torna a sua projeção, a sua propensão a doar essas energias, um automatismo quase irrefreável. Isso pode até dar a sensação de dor do gástrico, cardíaco, frontal ou tontural, no magnetizador, né, que está fazendo isso. Fortalece a vontade do magnetizador, por transmitirem a sua vontade firme de benfeitores espirituais na hora da ação do bem. Direciona os fluidos do magnetizador, que representa esforço grande por parte dos espíritos. Por isso que o magnetizador encarnado deve estudar para saber auxiliar, também aprendendo para onde deve direcionar os seus fluidos. Aqui quer dizer assim, porque muitas pessoas partem para esse lado. Ah, é o espírito que faz, eu sou apenas um instrumento. Não é assim. É um esforço muito grande. Por isso que nós estudamos no magnetismo, para nós sabermos essa relação do centro de força, onde colocar lá, para nós facilitarmos a vida dos amigos espirituais. Ele pode até nos intuir, mas eles vão intuir na nossa cabeça alguma coisa que nós sabemos. Como é que ele vai dizer assim, se eu não sei o que é um esplênico?
O espírito vai intuir, vai colocar a mão lá no seu. É muito mais fácil ele intuir que eu tenho que trabalhar o esplênico, ele me intuir dizendo assim, eu sei que é esplênico, dispersa mais no esplênico. Eu aprendi, eu vai lá no numeral, eu já conheci, eu sei a terminologia. Então, vai doar energia. Se ele nunca estudou, não sabe nem isso, como é que ele vai fazer isso? Então, nesse sentido que ele está colocando, assim, né? Para direcionar os fluidos é muito mais fácil você fazer com que a pessoa intuitivamente ali, que tem conhecimento, dá uma ideia de uma coisa que ele sabe, do que você falar para uma pessoa que não conhece nada sobre aquilo. E ele continua ainda. Dá qualidade aos fluidos. Dá qualidade aos fluidos. Como os espíritos vivem, percebem e conhecem o mundo fluídico em sua intimidade, pode exercer intensa manipulação dessas energias, harmonizando-as ante as necessidades requeridas. Com essa harmonização, os campos fluídicos do paciente e do passista refinam suas afinidades magnéticas, possibilitando atrações, fixações, introjeções e combinações, repulsões, desligamento e repelimentos de cargas fluídicas. Olha a importância, gente, a gente saber estudar essas questões. Terceiro, que há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Isso que quer dizer, mas então tem magnetizadores espíritas. Não, né? Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem no espírito. Aí os espíritos respondem: pensas então que os espíritos atuam nos que creem neles? Olha a resposta. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas intenções chama os maus. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intenção do espírito, faria coisas que eu seria milagres, né? Então, aí, essa é uma controvérsia, até se a resposta, uma pergunta assim, poxa, quer dizer, então, para ser um magnetizador eu tenho que ser espírita? Tem que ser? Não. Até na conversa antes que eu estava falando aqui, e um colega nosso conversou com outra pessoa falando sobre essa questão. Primeiro, você tem que ter aquele desejo de ajudar aquela pessoa. Primeiro, tem que conhecer. O título espírita ou não espírita, para os espíritos não significa nada. Se você intitular, eu sou espírita, e daí? O título é que nós que damos de ser espírita ou não espírita, né? Mas então aquela pessoa espírita é um bom magnetizador. Não necessariamente, tem que ver como é que é o conduto dela, qual é o comportamento dela. Não é o título em si, né? E sim, ou a denominação religiosa, ou não é esse o que importa. O que importa é a intenção, a consciência, a moral, né? O desejo de ajudar. Porque, se vocês perceberam, esse estudo de hoje é tudo interligado naquela primeira parte dos fluidos, e nós temos que ter que tudo está interligado, né? Pensamento, vontade. E tem aqui agora um termo que nós usamos no magnetismo, que é importante da gente estudar também, que está lá no manual do passista, de Jacob Mello, né, que chama-se de cola psíquica, né? Eu vou ler aqui, depois a gente vai conversando um pouquinho. Quando o paciente ora de forma contrita, elevada, ativa seus campos de imantação e absorve os fluidos espirituais, provando que a prece é um autopasse por excelência. Passistas espirituais com sensibilidades mais acurada registram que, em certos pacientes, não sente nenhum tipo de trânsito fluídico espiritual passando por si mesmo. Isto porque o paciente, embora possua seus campos de imantação, esse nem sempre possui as características próprias para reterem por si só o novo campo fluídico a que está sendo submetido, ou dos fluidos espirituais. Então, o passista, pela ação da doação e transferência magnética, expande seus campos de imantação com o poder da impregnância, favorecendo a assimilação e fixação desses fluidos pelo paciente.
essa impureza doada é a cola psíquica. Não sei se vocês entenderam. O fluido espiritual, por que precisa, vamos dizer assim, de um passista ali, vamos dizer assim, espiritual, nesse sentido. Então a pessoa chegou, sentou ali, e aí o espírito evoluído, tal, começou a jogar o fluido dele, aquele fluido sutil para colocar. E o fluido não alcança da pessoa que está ali, porque ela está em toda desarmonia. Por quê? Porque ela precisa... a química estuda essas questões. Alguns produtos, para ele se juntar com outro, ele precisa colocar um tipo... O termo é cola, mas no outro estudo que tinha lá, tinha um químico que deu uma explicação melhor. De alguns produtos, que para ele se misturar, você tem que colocar um aditivo lá, uma coisa assim, que vai dar... fazer com que ele se junta. Porque senão não vai conseguir alcançar ali para dar as qualidades, senão não vai ficar homogêneo. O que é a cola psíquica? Vai pegar esses fluidos espirituais, vai passar pelo passista que está ali, vai adquirir, que ele chamou aqui de uma impureza, né? Ou uma característica, que ele possa alcançar outra pessoa. Porque senão ele é tão sutil que ele vai passar direto. Ele vai juntar, dar uma densidade adequada, para que ele possa chegar e alcançar outra pessoa. Não sei se vocês estão entendendo esse termo de cola psíquica. Né? Ele vai fazer uma cola, juntar aqui para conseguir alcançar o outro, que senão só o fluido espiritual não alcança, porque aquela pessoa não tem sintonia. Entenderam, gente? Isso é interessante da gente saber, né? E a importância do passista nesse processo, porque muitas vezes o espírito, que nós estudamos antes, eles estão aqui na reunião, estão em qualquer lugar aqui, dando passo direto na pessoa. Mas às vezes ele necessita que esse fluido, a maioria das vezes, precisa que ele passe por um encarnado para dar essas qualidades fluídicas ali, para ele conseguir alcançar o outro, senão ele não alcança ali. Por isso que se fala que às vezes eles pegam esse fluido, essa cola psíquica de outros encarnados, mesmo que está no ambiente, que está em oração em outro lugar, para utilizar e para atender aquelas pessoas que necessitam, né? Que fosse o tipo do ectoplasma ali. O fluido dos bons espíritos, passando através do encarnado, pode alterar-se como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Essa impureza pode ser a cola psíquica, que no caso é requerida, pois transmite a afinidade exigida pela lei dos fluidos. Lá na Revista Espírita, também em setembro de 1865, também fala sobre essa questão da mediunidade curadora, que ele também coloca essas questões da necessidade desses, não nesses termos aqui, mas ele cita também sobre essa necessidade de passar por um encarnado para alcançar. Por isso a importância de nós magnetizadores também. Porque a pessoa chega aqui e fala, mas pode só... E aí existe assim, um mito, que muitas pessoas dizem assim, mas para que no processo obsessivo, por que os espíritos não fazem tudo lá? Não pegam os espíritos lá, não vai lá no encarnado e tira os espíritos. Baseado nesse sentido, ele precisa, nós somos úteis nesse sentido, porque ele precisa do nosso fluido, dessa cola psíquica, para nós conseguir alcançar aquele encarnado com muito maior facilidade. Ou aquele espírito que está interligando ali no processo obsessivo, para você desvencilhar ele, né? Essa é a cola psíquica. Um outro capítulo aqui para nossa reflexão também, que é o passe na casa espírita, né? Então, nós já vimos isso. Nós já vimos que o espírito pode aplicar passe espiritual diretamente no encarnado. Seus fluidos são muito mais sutis que os fluidos humanos. O passe espírita da imposição por cerca de 1 minuto pode ser aplicado para o passista espiritual ou misto. O passista misto doa junto seu fluido vital denso através do seu magnetismo humano. E o passista espiritual é apenas transmissor do fluido espiritual. Para que seria útil? Faz a pergunta. Para que seria útil, então, o passista espiritual, né? Pela classificação de Kardec, passe magnético espiritual e misto, aprendemos que na verdade, o passista espiritual aplica o magnetismo misto, doando algo de si, pois se assim não fosse, não haveria necessidade de sua presença. Aquilo que estou falando, é apenas classificação, porque nós estamos falando de misto, porque ele está colocando um pouquinho da sua vontade e tal, e está deixando o seu fluido. E nós classificamos em termos didáticos que o passista espiritual seria aquele que a predominância maior é do espírito, mas
Na verdade, ele está doando dele. A cola psíquica é essa comprovação. Ele está passando por ele, então ele está doando uma parte dele também, numa menor proporção, vamos dizer assim, né? Portanto, nesse caso, de acordo com Kardec, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele lhe carece. O fluido humano, embora possa estar menos denso pela prece, é o fluido vital ligado ao físico. Então, se a gente fosse colocar no pé da letra mesmo, colocar assim, não existe um passista espiritual, né? Pode ser passe, mas o passe espiritual, assim, ali quando está naquela hora ali, não é um passe espiritual, é misto. Ele pode ser considerado passe espiritual porque ele é uma pessoa de boa, de coração, ele está doando, só o espírito está jogando energia, mas está passando por ele está influenciando na qualidade daquele fluido. Né? E o misto é aquele que tem a predominância igual, porque daí pela vontade dele, ele aciona, ele modifica também os fluidos. Esses componentes vitais podem servir para a manutenção da vida. Então, ali, para ajudar na vida, ele precisa de fluidos vitais. Catalisadores do fluido, como um todo, aprimorando os circuitos da vitalidade, aquilo que nós falamos lá da cola psíquica, né? Campos de emanação, que se responsabiliza pelo aprisionamento de determinadas descargas fluídicas, que sem esses campos facilmente se desestabilizariam e se disseminariam aleatoriamente, no caso organo-perispiritual, onde por não encontrarem afinidade se perderiam. O passista pode colaborar nesse item, procurando estabelecer-se um bom contato, relação magnética. Se o passista é reconhecido como magnetizador humano, após a 10, 15 passos já apresenta sinais de esgotamento fluídico, o que não ocorre com o passista espiritual, que pode dar mais de 100 passos, mais de uma vez por semana, sem cansaço, sem fadiga fluídica. A pergunta é bem simples. O que então o passista espiritual doa ao paciente? Então, essa é uma colocação. A pessoa fala, puxa, eu vou lá numa câmara de passe, dessa espiritual de 1 minuto lá, dou 5 passos, fico cansado, está uma coisa errada. Você não é um passista espiritual, porque se você for um passista espiritual, você está recebendo fluido bom, você não pode sair de desgaste. Está entendendo o raciocínio da pergunta aqui? É bem nesse sentido. Se está acontecendo isso, alguma coisa está errada nesse teu conceito. Porque, claro, o magnetizador, quando nós estamos falando do magnetizador normal, nós estamos doando o nosso fluido, estamos colocando, então, se tem um desgaste, é desgaste mesmo, a gente sabe disso. Nós que trabalhamos no magnetismo, nós sabemos disso. Hoje à tarde, quando eu chego em casa, depois que eu tomar um banho, fazer um lanche, o dia que você trabalha bastante, coisa assim, é um desgaste físico, porque você doou energia vital e quer recompor, você dorme, o sono do dia, você está tranquilo, está bem de novo. A grande questão é essa mesmo, que a pessoa fala, puxa, mas eu fui lá dar pasta na cama de pasta, mas saí quebrado, saí mal. Eu sou um passista espiritual. Passista espiritual como? Alguma coisa é uma coisa que nós temos que pensar nesse sentido, né? Para mim faz muito sentido essas questões, né? Outra questão colocada por nós para o estudo de hoje são os passes coletivos. Os passistas ficam de frente para o público no salão, em todas as pessoas são atendidas de uma só vez. Pela oração fervorosa daquele que conduz o passe, todos elevam suas vibrações e se tornam receptivos. Os passistas mentalizam a doação, que é a cola psíquica, né? E fluidos vitais. Nem haveria necessidade de estender as mãos. Isso é uma controvérsia, com uma questão cultural. Às vezes nós tentamos adotar algum princípio isso, e nós adotamos no sábado de manhã, no nosso passe coletivo, né, de fazer antes do tratamento magnético. Mas dentro da casa espírita, por exemplo, se partindo desse princípio, 5, 6 magnetizadores, 3, 4 magnetizadores aqui, na hora do final, em prece, fazendo a oração, com o pensamento desse aqui, ele traria o passe coletivo idêntico ao passe espiritual, porque ele vai fazer o papel disso. Mas, infelizmente, não é muito bem aceito, porque as pessoas, ainda existe questão cultural que ela exige que uma pessoa ali, né, tá vendo a pessoa sentir ali, é mais questão de cultural mesmo, né, de achar, não, que tem que ter e tal, né. Então ela acha que tem que ter lá tudo. Mas
Não precisaria, se a gente analisasse bem assim, vamos dar um passo coletivo. Nós tentamos fazer algumas vezes, mas houve, não, porque não sei o que as pessoas gostam e tal. Se as pessoas entendessem um pouquinho, estudassem, achassem que aquele efeito é o mesmo. E ainda ele fala bem claro, não precisaria nem se der a mão, porque é o que é o pensamento, o sentimento que está falando. E aí vem, a gente, de novo, se a gente pega o estudo de hoje, a gente pega tudo, volta tudo lá na primeira parte dos fluidos, do pensamento, do que está em volta, tudo, nós apenas estamos direcionando para aquelas pessoas, aqueles fluidos. Você percebe que as coisas interligam, as coisas se fecham, no sentido do porquê é importante a gente estudar tudo isso, para a gente entenderem essas questões, né? Bom, gente, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas técnicas, né? Já? Pergunta. Desculpe atrapalhar aí, mas enquanto você estava explicando lá sobre os centros de forças, né? Eu procurei o melhor momento para intervir, porque eu tenho uma dúvida. Então, digamos assim, aqueles centros de força estão interligados a um órgão do corpo físico. Não diria um órgão especificamente, a maioria sim, mas pode ser um sistema, né, vamos dizer. Né? Digamos assim, uma pessoa que sofreu uma intervenção cirúrgica e removeu um órgão, por exemplo, esse centro de força fica inativo ou continua funcionando normal? Não, porque veja bem, o centro de força, os chakras, eles estão ligados ao perispírito. Existe um corpo. Se você amputa a perna, você continua com a perna no perispírito. Se você tirou lá o fio básico, continua. Ele faz a ligação entre o corpo físico e o corpo perispírito. Por quê? As energias que vêm espirituais, elas são sutis. Aí que entra o duplo etérico. Nós estudamos na primeira aula, falamos sobre isso. Aí o duplo etérico prepara essa energia e ela chega no nosso organismo através do centro de força. E vice-versa, daqui para lá também. As energias densas, para ir para lá para o espiritual, tem que passar pelo centro de força. É o elo de ligação intermediário. Existem vários centros de força. Nessa questão assim, por isso que eu falei, não é um órgão específico, é um sistema. Né? Por exemplo, o esplênico, ele fala lá, é ligado ao baço, ao fígado, ao sistema hepático. E mesmo que você tira lá uma parte, ou tira aquilo ali, aquele sistema vai ter que funcionar. Não tem como, ele não para lá. Mas a ligação dele, ele está, do vórtice energético, ligado ao perispírito, ao campo vital, energético. Não ao corpo físico, propriamente dito. Não é que não vai colocar. Ele pode se condicionar ou colocar, depende do tipo de lesão, mas ele vai se restabelecer e vai colocar. Mas não é específico a um órgão. Você pega o humeral, ele pega todo o sistema. Não é cada centro de força um órgão, não. O cardíaco, mas está muito mais ligado ao timo, que é o sentimento. É tudo aquele sistema, quando fala cardíaco, é porque aquele sistema cardíaco. Né? Então aí é que está da gente entender as coisas ligadas nessa ligação entre perispírito e corpo físico. O elo de ligação. Não sei se você entendeu a linha do raciocínio. Não, perfeito. Deu para entender, porque daí, digamos assim, essa dúvida, né? Eu fiquei imaginando. Então, um sistema do perispírito. Perispírito, né? Exatamente. Mesmo que no corpo físico haja a falta do órgão específico. É o elo de ligação entre o perispírito, onde a usina vem para cá, por isso que nós trabalhamos. Ele pode ser trabalhado da mesma forma. Legal. Então, gente, uma das primeiras técnicas que nós colocamos, que é importantíssima, nós colocamos assim, nesse sentido, para aprendizado, e eu acho que é importante, vocês têm que aprender bem isso, treinarem bem isso. Nós temos aí nos passos dispersivos, ele pode ser transversais, longitudinais, perpendiculares e sopro frio. Então, dentro dessas técnicas dispersivas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os passes dispersivos transversais. Isso é importantíssimo, gente, vocês aprenderem, trabalhar bem com isso. Para entender a necessidade de dispersões localizadas, para atender a necessidade de dispersões localizadas mais vigorosas. Por eles, conseguimos acelerar o processo de assimilação e somatização dos fluidos pelo organismo do paciente. Também reduzimos a níveis muito baixos o risco de congestões fluídicas, tanto do paciente como do magnetizador, tá, gente? Então, nós temos dois tipos.
Eu vou mostrar cada um e vocês vão ter que aprender a trabalhar isso, que faz a base do curso, que às vezes a pessoa termina o curso de magnetismo, Pedrinho? Ainda não consegue fazer isso, mas nós vamos trabalhar muito esse ano sobre isso, que é uma coisa que vocês têm que aprender bastante. Mas o Pedrinho sabe fazer, ele fala assim, mas ele conhece bem. O Lero também sabe, o Sérgio também sabe fazer bem os dispersivos. É muito usado, né, Sérgio? É um dos passos mais utilizados, gente. É verdade, por isso tem que aprender bem ele. Então vamos lá. Passes transversais simples. É o primeiro aqui. Com as mãos fechadas, encostar uma na outra, ó. Voltada para a frente, abrir a mão. E com as palmas sempre voltadas para a frente, abrir os braços lateralmente até alcançar. Fechar as mãos novamente, reposicionar o punho um ao outro. Então, esse é simples. Eu vou falar isso aqui, que eu tenho que falar isso aqui, porque pode ser feito assim, mas o cruzado é que é o mais utilizado, né? Que a gente mais utiliza, que é mais fácil. Então, olha, gente, ó. Você vai pegar. Se for palmar, tem que ser assim. Se for digital, tem que ser assim, tá? Normalmente eu faço assim, porque eu pego os dois lados, eu tenho palmar ou não. Eu tô assim, eu venho com a mão fechada e volto com ela aberta. Ó, vou fazer devagar, mas não é devagar. Eu venho com ela fechada, encosto, abro e volto. Mas tem que fazer rápido, ó. O que é comum? A pessoa vem, começa a fazer o contrário, vem com ela aberta e volta. Não. É de dentro para fora. Aberto de dentro para fora. Então, você vai fazer isso aonde? Direcionado ao centro de força, onde você está querendo fazer, ou no órgão, né? Você vai fazer num órgão, em qualquer lugar do corpo, onde você quiser fazer. Mas, entenderam, gente? Passe transversal cruzado. E do anterior, com a diferença que o movimento inicia-se com os punhos cruzados na frente, em vez de apenas encostado a um outro. Então você faz assim, ó. Ó o cruzado, ó. É o que mais a gente utiliza. O cruzado eu venho com ele fechado, eu vou fazer lento, ó. Eu venho com ele fechado, abro e volto. Gente, parece simples, mas vocês têm que treinar isso bastante, porque até a cabeça da gente pegar isso, porque o que acontece? O cara vem com a mão aberta, vira uma confusão. A gente já faz porque é acostumado, ó. A gente faz meio automático, né? O cérebro assim. Mas, ó, pode ser assim ou assim, não tem problema. De um lado para baixo, para a esquerda, não tem problema. Sempre direcionado ao centro de força que você vai fazer, né? Ali. E depois nós vamos estudar algumas coisas da distância que você pode fazer. Nós já estudamos lá no começo, perto, longe, né? Lembra que nós falamos de perto, longe, né? Mas é dispersivo, tem que ser rápido. Não pode ser assim, aí não é dispersivo. Aí é concentrado, né, gente? Então esse passe é muito importante, porque é o que mais nós utilizamos nas fadigas fluídicas, que ele falou ali, e nós vamos falar um pouquinho sobre tato magnético. Então, se você fez, está condicionado, esplênico. Esse é um passe bem comum nos grupos mediúnicos, a maioria do pessoal que trabalha no grupo mediúnico já vai perceber. Primeira coisa, quando você quer fazer o espírito se afastar, você vai no humeral e os médios já sabem disso, quem conhece já vê a gente fazendo direto, é um dos passos que a gente mais utiliza, esses transversais, cruzado, né, gente? O passe transversal cruzado é muito mais eficaz que o simples, como eu falei, olha lá, ó a ilustração. Eu tenho um videozinho do Jacó Melo falando sobre esses transversais, depois eu vou postar ele, né, no link, eu vou colocar ele, para vocês também perceberem. Eu não quis colocar aqui hoje por causa dos horários, né? Então aqui, a maneira de fazer. É uma coisa importante, lembra que eu falei no começo sobre a questão de princípios? O que vocês têm que entender é o princípio, porque é muito comum as pessoas chegarem para a gente e ver outra pessoa fazendo diferente, e aí a pessoa chega e faz com a mão assim por baixo. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vai dar para pegar na câmera aqui, mas eu acho que pega. Ou a pessoa, por exemplo, somente a pessoa está sentada, aí a pessoa vai abaixar, e eu abaixo aqui e faço aqui. Mas tem pessoas que não querem se abaixar, né, porque é da proposição. Aí a pessoa faz assim. Ah, mas ela fez diferente. Fez diferente, mas olha o que nós falamos. Princípios e forma. Então, se o princípio é o mesmo, não é porque eu fiz assim que está errado.
Então nós temos que tomar cuidado, né? Tem que decorar, porque senão a pessoa vê outra pessoa fazendo, principalmente quem acompanha, a pessoa está deitada. Não importa, você tem um princípio. Qual que é o princípio? Mão fechada, abrindo. De dentro para fora com a mão aberta. Mas você faz assim com o dedo, faz assim. Não, você tem que ver se você é palmar ou digital. Se você é palmar, você vai fazer assim, ó. Assim. Você não pode fazer assim, depois chegar aqui, depois fazer aqui assim. Aí está errado, porque você está fazendo uma coisa ou outra. Você tem que conhecer você. Mas o princípio que é importante, né? Porque é muito comum essas perguntas que muitas pessoas colocam, porque daí vem outra pessoa, a gente fala aqui, o exemplo aqui, e fala assim, Pereira, você falou assim, mas está errado, o outro está fazendo errado lá. Não. Olha o princípio. A mão está sendo assim de dentro para fora? Tá. Então está correto. Mas é que ela fez. Ela fez com a mão atravessada. Qual o problema? O princípio que tem que prevalecer, né, gente? Então, considerações. As técnicas de passe solicitam lucidez de movimento, mesmo quando vigorosa. Isso significa sem contrações musculares, tensões ou enrijecimento dos membros. A descontração favorece a circulação dos fluidos magnéticos através do organismo. Idem para os pacientes, descruzando braços e pernas para manter o relaxamento. Então, isso aqui também é uma consideração muito importante. Aí você chega para atender uma pessoa, aí a pessoa faz assim, ó. Gente, isso aí a própria psicologia já fala. Isso aqui para quem estuda psicologia, isso é uma questão de fechamento, está fechada a energia tudo. Então você tem que pedir para a pessoa, falar, se acomoda, descruza a perna, fique tranquilo, relaxa. E vale para o magnetizador. O magnetizador vai dar o passe e está lá assim. Duro, né? Duro. Sabe já havia que a pessoa fazendo assim com o braço tudo duro assim, né? Não, tem que ser uma coisa, né? Descontraída. Nós temos que aprender a fazer uma coisa natural, porque quanto mais fazendo isso, melhor vai ser o resultado do que está fazendo. Então, em termos de exercícios, se vocês quiserem praticar um pouquinho hoje, pode praticar, mas vocês pratiquem em casa isso. Pode pegar uma cadeira, vai pegar outra pessoa, pode pegar outra pessoa também, que é desadversário, pega um cachorro, pega não sei o quê, pega uma... Né? O ideal disso aí, nós fizemos experiência nos outros anos, é você gravar. Você pega um celular ali, e faz, e grava, e depois você olha. A pessoa pensa que sabe, parece fácil, mas nós já percebemos nas práticas, que a pessoa diz assim, quando você vê, tá vendo com a mão fechada, tá voltando, você grava, depois você faz lentamente, você vai percebendo o que você está fazendo errado. Então é importante. No espelho, né? No espelho você está vendo lá, na frente do espelho, você pega fazendo assim. Porque, não é assim, tá vendo? A pessoa começa a fazer assim, isso aqui não é dispersivo. Dispersivo é vir com a mão fechada e voltar com ela aberta. Vir com ela fechada e voltar com ela mão aberta. Dentro para fora. Isso é importante vocês terem isso na mente. E eu vou estar falando para vocês, treine. Né? Porque é uma coisa assim que requer muito exercício. E é a base de todo o magnetismo para frente, é vocês dominarem bem essas questões. Né, gente? Tudo bem? Microfone. Só para sair no áudio, senão não sai ali na... O que essa ação exerce exatamente no centro de força? O que ela faz? Ela ativa o centro de força? O que ela faz? Então, o nome já disse, é dispersivo. Então, o que vai acontecer? Os fluidos densos, depois num outro estudo para frente, nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso, mas os centros de força estão congestionados, principalmente o esplênico. Tem um exemplo que é colocado até pelo Jacó, e nós também já observamos isso, que ele dá um exemplo de uma peneira. Se você pega uma farinha, por exemplo, você vai colocando ela o trigo ali, o que acontece? Ele entope. Aí o que você faz? Você mexe, chacoalha, levanta e ele desce. Então ele facilita, até está aqui, ó, no texto fala aqui, ó. Não, acho que não é aqui não. Tem uma parte que ela faz com que esses fluidos que está condicionado ali,
ele sai e depois ele vai descendo devagarinho para entrar ali, que ele não entra. Que os chakras, eles são verdadeiros como se fossem peneiras mesmo, então está condicionado, principalmente o esplênico. Por isso que no tratamento de depressão é dispersivo no esplênico, emocional. Então está condicionado. Fala, você vai fazer o dispersivo, ele vai... Isso vai facilitar, aí fala assim, mas o dispersivo, ele também favorece a energização, porque quando você faz isso, esses fluidos levantam, desentopem. Ele dá o exemplo de balançar a peneira mesmo. Você vai balançar a peneira fazendo, é um vento. Você joga um vento, aí ele vai descendo. É possível o chakra girar para o sentido contrário ao que ele deve virar? Sim, os chakras, acho que não estudamos ainda, mas nós vamos ver alguma coisa. Ele pode virar tanto horário ou anti-horário. Depende de quando ele está absorvendo e quando ele está expelindo energia. Acho que não estudamos ainda, né? Acho que mais para frente. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre essas questões, mas é sim, ele vira de acordo com a utilização dele. Né? E esse dispersivo serve para isso também, para você corrigir essa orientação? Não diria corrigir, porque o corrigir a orientação é uma coisa muito, vamos dizer assim, serve para descondicionar, porque está muito ligado ao sentimento, ao pensamento da pessoa que está fazendo naquela hora, naquele momento. Mas ele serve para regularizar isso. Né? Se ele está condicionado, o esplênico condicionado, a pessoa está muito apática, sentindo dores, porque condiciona tudo mesmo. Por depressão é isso, perde a apatia, fica apática, tudo colocado ali, porque... E é um erro, porque uma pessoa que tem tato magnético, ou tem evidência, ou tem sentimento, ela chega perto de uma pessoa depressiva, a primeira sensação que ela tem é que precisa doar energia, que a pessoa está sugando energia, que ela está pedindo energia. Ela está desenergizada porque a energia não está indo para o sistema. E que ela chega, ela vai querer doar mais energia. Vamos fazer o princípio. Se você tem um funil entupido, aí você está pedindo lá na frente, a maquinaria está pedindo produto lá para ir lá na frente. Aí você chega, está pedindo, tem que jogar mais. Você joga mais produto, você vai entupir cada vez mais, não é verdade? Então é um erro que você tem que fazer. Você tem que fazer, descondicionar esse fluido para que essa energia possa entrar. E um dos fatores que ajuda muito é a água, porque a água tem um outro sistema de energia que chega, por isso que fala-se para os depressivos, é magnetizar a água. Magnetiza muita água, porque quando ele toma água, a água entra para outro sistema vital que não é pelo centro de força. Né? Mas sobre a questão de fluir no sentido não, até pode influir, não diria você assim, eu nunca analisei nesse ponto, mas o objetivo mais dele é fazer com que ele volte a funcionar. Né? E aí é claro que se ele começa a funcionar e ele está precisando de energia, ele vai funcionar no sentido horário puxando energia, aí você vai doar energia, mas desde que ele esteja funcionando. Senão você vai jogar mais energia lá, ele vai mais fluido, né? Mais funcionamento vai ter. Né? Entendeu o raciocínio? Então, esse raciocínio da peneira, eu acho bacana, porque dá para entender um pouquinho mais do que nós estamos falando. Né? Você vai fazer com o sistema. Por isso que é muito importantíssimo o dispersivo, até mesmo, não só no centro de força, no órgão. As energias, os fluidos, ficam acumulados ali, provocando incômodo ali no fígado, no baço, no humeral. Aí você vai lá, você faz o dispersivo para que ele possa, para que esses fluidos dispersem, né, que circulem, né? Eu li ali que o dispersivo cruzado ele é mais eficiente que o simples. Qual é o uso dele? Quando você usa o simples? Não, na verdade, eu vou ser sério para vocês. Ali só citamos em termos para vocês saberem que existe, mas nós trabalhamos sempre com o cruzado, porque era mais tranquilo, que você não precisa bater a mão aqui, voltar, só para você em termos de conotação, porque isso aqui você bate aqui, então fica um pouco. Então o efeito é o mesmo. Mas é que eu acho que é mais simples você trabalhar, né? É só uma questão de. Não tem assim nada de. Alguns autores que querem dizer que, porque de para baixo, de cima, não sei o quê. Eu vou dizer sinceramente, eu respeito muitas pessoas, mas para mim requer ainda um estudo mais aprofundado disso, que eu não tenho condições de dizer para você se é mais eficiente para o lado de baixo ou para o lado de cima. Eu, particularmente, nós aqui não chegamos a fazer esse estudo, não medimos essa eficácia, se é mais eficaz com a mão cruzar aqui para baixo ou para cima. Tem alguns magnetizadores que já estão estudando e dizem que tem e tal, não sei. Requer para mim mais ideia, mas o que mais importante eu acho que é entender o conceito, de dentro para fora. É que às vezes vocês vão ver algumas
pega nos grupos, nos YouTube da vida, aí, coisa aí, você ouve pessoas falar um monte de coisas aí e tal. Aí tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que a gente procura sempre participar dos EMES, dos encontros, debater, para a gente ver a universalização das ideias. Essas técnicas que estão falando aqui são técnicas que já foram universalizadas por esse meio de magnetizadores espíritas que nós temos, que são o Brasil todo, e nós participamos, sempre estamos participando dos EMES, dos encontros, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Brasil afora. Agora não vamos fazer porque é lá em Portugal, né? Então é um pouquinho longe, mas sempre que pode, sempre está indo da nossa casa, da instituição, sempre está participando, e nós acompanhamos as técnicas que estão sendo colocadas. Essas técnicas que eu estou falando para vocês aqui é uma técnica universalizada. Então a gente já sabe, olha, pô, eu sempre tenho isso comigo. Se você vai atender uma pessoa, você tem dúvida, faça dispersivo. A pessoa está com problema de harmonização, tá na coisa, faça dispersivo no centro de força, né? Pelo menos você vai dar um alívio nela, ele vai fazer o centro de força descongestionar ali, funcionar melhor, ela vai ter um alívio melhor, né? Então você vai lá no humeral, faz no esplênico, faça o dispersivo. Na dúvida, você faz dispersivo, que você vai fazer que os fluidos densos dispersem, né? É a base, nós iniciamos sempre por dispersivo. Mais alguma questão? Gente, então, recomendo. Pratique mesmo, gente. Leva a sério isso. Não pense vocês que já aprenderam, que é fácil. Vocês vão perceber que não é tão simples assim. Eu falo pela experiência de todos os cursos. As pessoas chegam no final do curso, os colegas nossos que estão aqui sabem disso, chegam no final do curso e não conseguem fazer, quando manda fazer o passe, não sabe. E nós tivemos alguns encontros em outros lugares também, que nós observamos algumas pessoas lá que é desmagnetizador, quando ia fazer isso aí, faziam totalmente errada. Parece simples, mas é uma base do magnetismo, né, gente? Bom, gente, então, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado aos nossos amigos que nos acompanharam ao vivo. E na próxima semana estaremos de volta aqui para mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Uma boa tarde a todos. Prece? Você não pode fazer a prece. Ela vai fazer, tá vendo? Você pode, se quiser, você podia fazer sim, tô brincando. Mas ela vai fazer hoje.